Olá, que bom ter a sua companhia! Já parou para pensar que a gente está o tempo todo cercado por mensagens? É sério. Nas ruas, nos livros, até na música. Hoje a gente vai montar um tipo de kit de ferramentas para aprender a decodificar o mundo e entender o que todos esses sinais estão de fato tentando nos dizer. Então, para a gente começar, uma pergunta que parece simples, mas é bem profunda. Afinal, o que é um texto? E olha, a resposta é muito mais ampla e fascinante do que parece. Não se trata só de palavras escritas numa página, de jeito nenhum. Pensa só nessas placas de trânsito. Elas não usam uma única palavra, mas comunicam ideias bem complexas, né? Uma delas está dizendo claramente: aqui não pode passar bicicleta. E a outra é um alerta: atenção, tem um quebra-molas ali na frente. Isso é um texto visual, super direto e muito eficaz. E este aqui? Todo mundo conhece, né? Uma imagem bem simples, mas que transmite uma ordem muito clara. Por favor, faça silêncio. É um tipo de texto que funciona como um comando. E o mais legal é que ele é universal. Não precisa nem de tradução. Agora, olha só essa tirinha. É uma sequência de imagens, certo? Mas ela está contando uma historinha completa, com começo, meio e fim. A Mafalda se surpreende ali com a poça d'água e logo depois descobre de onde ela veio. Pronto, é uma narrativa inteira, outra forma super poderosa de texto. Então, todos esses exemplos, as placas, o sinal, a tirinha, nos levam para a origem da palavra. Texto vem do latim textum, que significa tecido. E essa metáfora é simplesmente perfeita. Pensa nisso. Um texto é um tecido de ideias, um entrelaçamento de fios que, quando juntos, criam um significado. Não importa se esses fios são palavras, imagens ou até sons. E mesmo quando a gente fala só de textos escritos, a diversidade é, gigante. De um lado, temos a prosa super elaborada da Clarice Lispector. Do outro, o poema Circuito Fechado do Ricardo Ramos, que é incrível. Eles escrevem uma rotina inteira usando só substantivos. Os dois contam uma história, mas de maneiras radicalmente diferentes. Essa variedade toda pode parecer meio confusa, mas existe uma estrutura por trás de tudo. Para a gente entender isso melhor, este aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai descobrir o que realmente é um texto, conhecer os 5 tipos básicos, depois explorar as ferramentas de conversa e persuasão e, por fim, entender um pouco da arte da argumentação. Quase toda a comunicação que a gente usa no dia a dia pode ser dividida em apenas 5 tipos básicos. Pensa neles como as ferramentas essenciais do nosso kit. Entendendo como elas funcionam, fica muito mais fácil construir ou desmontar praticamente qualquer mensagem. E aqui estão elas, as nossas 5 ferramentas principais. A gente tem a narração, para contar histórias, a descrição, para pintar quadros com palavras, a injunção, para dar instruções, o diálogo, para capturar conversas, e a dissertação, para defender ideias. Vamos dar uma olhada em cada uma. Bom, a primeira ferramenta é a narração. A função dela é bem direta, contar uma história. E os ingredientes são sempre os mesmos. Personagens, uma sequência de ações, um tempo e um lugar. É o motor que move os romances, as fábulas e até as conversas do nosso dia a dia. Este trechinho da fábula é um exemplo perfeito e bem dramático, né? Em poucas palavras tem personagem, tem ação, tempo e um desfecho bem impactante. Isso é narração pura em ação. Nossa segunda ferramenta é a descrição. Se a narração é sobre o tempo e o movimento, a descrição é sobre o espaço, a imagem. O objetivo aqui é usar as palavras para pintar um quadro na mente de quem está lendo ou ouvindo. E este trecho de Madame Bovary mostra o poder da descrição de um jeito brilhante. Com alguns poucos detalhes, o autor nos transporta para dentro da sala, faz com que a gente visualize a cena como se estivesse lá. Agora, a injunção. Essa é a ferramenta da ação. O propósito dela não é contar uma história ou pintar um quadro, é fazer com que algo aconteça. Ela nos guia usando verbos no imperativo para dar ordens, conselhos ou fazer pedidos. Uma receita de pizza é o exemplo clássico. Cada passo é um comando bem claro. Penere, faça, amasse, é um texto injuntivo que guia o processo do começo ao fim para a gente chegar a um resultado específico. Ok, até aqui a gente viu as ferramentas que contam histórias, pintam cenários e dão instruções. Agora vamos para as ferramentas da interação humana, como a gente conversa e como a gente convence. E elas são o diálogo e a dissertação. A quarta ferramenta, então, é o diálogo. É aquele tipo de texto que captura a interação entre as pessoas, a troca de falas. É o que dá vida aos personagens num livro, por exemplo, e tenta reproduzir a dinâmica de uma conversa de verdade.
E essa letra do Paulinho da Viola é um exemplo fantástico de um diálogo moderno. É rápido, é meio fragmentado, mas é perfeitamente realista. Captura a essência daquele encontro apressado entre duas pessoas no meio da correria. E chegamos à nossa última ferramenta essencial, a dissertação. Essa aqui é o pilar da escrita acadêmica, do jornalismo, dos artigos de opinião. A função dela é bem clara: explorar um assunto, apresentar informações e desenvolver um ponto de vista. Mas, atenção, dentro da dissertação existe uma diferença crucial. O texto expositivo, como essa notícia sobre a água na Lua, quer só informar, apresentar fatos de forma mais neutra. Já o texto argumentativo, como esse outro trecho, tem uma missão bem clara: convencer quem está lendo, usando uma linguagem mais opinativa. Agora que a gente já conhece os tipos básicos, podemos olhar para as estratégias usadas para deixar os argumentos mais fortes. São como se fossem acessórios avançados para o nosso kit de ferramentas. E para isso, vamos focar em 4 estratégias argumentativas que são chave. Elas dão força e credibilidade para os textos que querem convencer. São elas: o argumento de autoridade, por analogia, por dados estatísticos e por exemplo. Então, o ponto crucial é entender como essas estratégias funcionam para convencer, né? O argumento de autoridade se apoia na credibilidade de um especialista. A analogia simplifica uma ideia complexa comparando com algo que a gente já conhece. O uso de dados traz a força dos números como prova. E o exemplo torna o argumento mais concreto, mais palpável, contando um caso específico para ilustrar a ideia. Com esse kit em mãos, a forma de ver o mundo realmente muda. Fica a reflexão. De agora em diante, que textos por aí, desde um anúncio de TV, um artigo de jornal, até uma música ou uma placa de rua, que textos serão vistos com um novo olhar? A interpretação está só começando.